Sim. Eu tenho, esses dias, né? Depois da pandemia, isso se intensificou muito mais, mas já há alguns anos eu tenho ministrado sobre a suficiência de Cristo, né? Ele ser o suficiente para nós, né? Legal. Porque nós temos, construímos tantos rituais religiosos, né? Que muitas vezes nós esquecemos daquilo que é prioridade, né? E a gente acaba dando valor às consequências, né? Em vez de priorizar aquilo que deve ser priorizado. Então, É verdade. Nós temos falado muito sobre Jesus Cristo ser suficiente para nós, né? Tá. E isso partiu de um pensamento, né? O que existia antes dos anjos? O que existia antes dos céus, antes da criação, né? E tem um texto que eu gosto muito de Provérbios, capítulo 22, Provérbios 8, do 22 ao 36, né? Que fala que a sabedoria foi criada antes de todas as coisas. Que lindo. Né? A palavra foi criada antes de todas as coisas. Aleluia. E eu vejo isso como uma cristofania, né? Como o texto estivesse falando do próprio Filho de Deus, né? A palavra, né? A palavra sabedoria, ela também dá a conotação de a palavra foi criada antes de todas as coisas, né? E João capítulo 1 fala que a palavra era uma pessoa, né? Era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? E o interessante é que se a palavra foi criada antes de todas as coisas, então o primeiro som que se ouve no universo foi a palavra. Em Gênesis 1, capítulo 3, quando Deus fala, haja luz. Amém. Né? Então a palavra vem, né? A palavra sendo uma pessoa, né? Ou seja, o haja luz, eu vejo como, eu sou ousado a dizer isso, né? Que era como se o pai estivesse apresentando o filho para a criação. E através disso todas as coisas vieram a se alinhar, né? E o interessante é que no princípio, né, de Gênesis capítulo 1, um lugar, e no princípio de João capítulo 1, ele conota como o princípio sendo uma Amém. pessoa, né? Amém. Então eu entendo que Jesus, ele é um lugar de encontro com o Pai, mas também ele é uma pessoa, né? Então nós temos falado muito sobre isso, né? Que o haja luz de Gênesis 1:3, ele vem quando os firmamentos não haviam sido criados ainda. O sol não havia sido criado ainda, a lua. Então, qual é a luz que iluminava, né? Era a glória de Deus. Amém. E Hebreus capítulo 1 fala que Cristo é o esplendor da glória de Deus, né? Então eu entendo que era a glória de Cristo que resplandecia ali quando ele fala o haja luz, né? E o interessante, Fabinho, é que Deus, ele não coloca as mãos em nada, ele somente lança a palavra. E João capítulo 1 fala que sem ele nada do que foi feito veio a existir. Aleluia. Ou seja, pela palavra criativa todas as coisas vieram a existir. E essa palavra criativa é Yeshua, é o próprio Filho de Deus alinhando todas as coisas. Por isso que quando Jesus ele se apresentava diante de pessoas assim como a mulher que iria ser apedrejada, né? Vários textos que Jesus encontrava pessoas que estavam vivendo em trevas, ele se apresentava como a luz do mundo. Amém. Alinhando as trevas daquelas pessoas, assim como ele alinhou as trevas que o Espírito pairava sobre a face do abismo, né? Colocando todas as coisas no seu devido lugar. Então, se Jesus fez isso com a criação, imagine com as nossas vidas. Amém. Colocando todas as coisas em ordem, né? Então nós temos falado sobre a suficiência de Jesus, né? Ele é suficiente. Bacana. Para nós, né? Ele é a palavra, ele
Não tem como, porque se ele é a palavra, ele também é o espírito da profecia que revela a palavra de Apocalipse capítulo 22, capítulo 19, versículo 10, que fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então não tem como nós nos dizer que nós somos íntimos da palavra sem se relacionar com a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós nos relacionamos com a pessoa de Jesus Cristo, nós esquecemos os rituais religiosos. Entende? Nós nos apropriamos da pessoa de Jesus. Amém. Então, nós temos falado muito sobre isso nesses dias, Fabinho, e desconstruído muitas coisas, Que principalmente agora, né? Nesse tempo de pandemia, que as pessoas idolatram mesmo os cultos de domingo. É verdade. Né? Ou seja, vivem a vida como querem na semana e no domingo eles vão ler a Bíblia e cantar louvores na igreja. É verdade, Sendo que quando nós temos um relacionamento de intimidade com Jesus e com a palavra, aquilo que nós fazemos na igreja é um simples reflexo da nossa vida, porque o culto em si, ele não tem hora para terminar, não tem hora para começar e nem hora para terminar. A vida se torna um culto. Um culto. A tua vida reflete esta luz. Isso. Então, o que nós fazemos numa reunião, numa igreja entre quatro paredes, é simplesmente o que nós vivemos. Exato. Então, nesses dias, nós temos desconstruído a hipocrisia que nós temos levado o evangelho. Amém. Ou seja, nós entendemos e nós vimos que nós podemos ficar sem ir à igreja. Claro. Mas nós não podemos ficar sem a presença de Jesus, sem o Espírito Santo. Porque nós somos a igreja. O Sim. templo passa a ser só um lugar do nosso encontro. Sim. Porque nós somos a igreja, nós vamos ao templo. Mas nós não nos tornamos igreja porque estamos num edifício com uma cruzinha no teto. De jeito nenhum. Somos igreja onde quer que possamos estar reunidos no nome de Jesus. Isto é maravilhoso. Sim. Quando a gente tem esta consciência e é entender que somos salos da terra e luz do mundo. Sim. É como se for um pit stop também. Eu vou a este encontro para me reabastecer, para poder trocar o meu pneu e voltar para a minha missão, que é a vida. A vida é a minha missão, a missão é a minha vida.